Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje conversaremos sobre a prisão em flagrante à luz do Código de Processo Penal. Seja muito bem-vindo ao canal. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Mas o que é o chamado flagrante delito? É o que estudaremos hoje. O primeiro aspecto que eu chamo sua atenção é o chamado flagrante facultativo, quando o artigo 301 diz assim: qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Bem, agora vamos entender o que é que se considera em flagrante delito. Quem responde é o artigo 302 do Código de Processo Penal. Olha só, considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, inciso 2, acaba de cometê-la. Nesses dois primeiros casos, quando o agente está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, temos o chamado flagrante próprio, que é sinônimo de flagrante real. O inciso 3 vai trazer a hipótese de flagrante impróprio ou flagrante irreal. O flagrante impróprio ocorre quando há a chamada perseguição, quando o agente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Quando há perseguição, temos o chamado flagrante impróprio ou irreal. Ainda há a hipótese de flagrante presumido, quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Bem, vamos falar inicialmente sobre o chamado flagrante próprio ou real, tá certo? Nessa modalidade de flagrante, o agente está cometendo o crime ou acabou de cometê-lo. Assim, é preso enquanto está praticando a conduta ilícita ou quando está deixando o local do crime, por exemplo. Já no flagrante impróprio, que é a hipótese do inciso 3, flagrante impróprio ou irreal, como você prefira, é aquele no qual o agente é preso logo após cometer o delito. A expressão logo após corresponde ao lapso temporal entre o acionamento da autoridade policial, que gerará uma perseguição pelo ofendido ou por terceiros, e a efetiva prisão. Aquela hipótese em que há a chamada perseguição, desde que essa perseguição seja contínua e ininterrupta. Desse modo, o agente comete o delito e pode até conseguir fugir, mas há perseguição. Assim, enquanto a perseguição durar, também durará a prisão em flagrante. Por isso, não existe um prazo máximo para a duração do flagrante. Bem, agora vamos falar sobre o flagrante presumido, que é a hipótese do inciso 4. No flagrante presumido, o suspeito foi encontrado logo depois com objetos do crime ou em uma situação na qual se presuma ser ele o autor do delito. Bem, vamos falar de outras espécies, entre aspas, de flagrante, que são flagrantes ilícitos. Vamos aprender que o chamado flagrante preparado ou provocado, o que é que significa o flagrante forjado. Vamos entender esses absurdos jurídicos, tá certo? Bem, flagrante preparado ou provocado.
Isso cai muito em prova. O flagrante preparado ou provocado é aquele em que uma pessoa é provocada ou induzida por terceiros a cometer um crime e acaba sendo presa em flagrante. No flagrante preparado, o ato criminoso apenas ocorre em função da ação do agente. É um crime impossível. Essa história de flagrante preparado ou provocado é um crime impossível, pois só existiu por ser provocado. Não teria sequer existido na realidade, pois é uma simulação. O flagrante preparado ou provocado, na verdade, é uma simulação. Essa espécie de flagrante, naturalmente, é ilegal. Nada tem a ver com as hipóteses que nós acabamos de ler. Essa espécie, se é que a gente pode chamar de espécie de flagrante, é ilegal, de acordo com a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação. Por isso que eu disse que o flagrante preparado ou provocado é uma hipótese de crime impossível, porque é um crime a consumação é impossível, já que houve uma simulação. Por trás desse flagrante, na verdade, há uma simulação. Bem, e o que seria o chamado flagrante forjado? Que é outro absurdo que às vezes acontece. O flagrante forjado é ainda mais grave que o flagrante preparado. Se na modalidade preparada a pessoa apenas cometeu o ato ilícito por provocação externa, na modalidade forjada, houve uma organização para incriminar artificialmente aquela pessoa, que sequer desejou cometer uma infração penal. O flagrante forjado também invalida a prisão em flagrante, porque não houve flagrante. É pior ainda o flagrante forjado que o chamado flagrante preparado ou provocado. Vocês acabaram de perceber que essa história de flagrante preparado, que é sinônimo de provocado, nada tem a ver com as hipóteses legais de flagrante delito e muito menos o chamado flagrante forjado, que é gravíssimo, né? É, na verdade, é uma arapuca, é uma armadilha que, claro, invalida a prisão, né? Bem, atenção, há ainda outra hipótese muito explorada em concurso, que é uma hipótese bastante diferente do flagrante preparado e é bastante diferente do flagrante forjado, tá certo? Há o chamado flagrante esperado, que nada tem a ver, repito, o flagrante esperado, que é o que a gente vai estudar agora, nada tem a ver com o flagrante preparado ou provocado e muito menos com o flagrante forjado. O que seria o flagrante esperado, que muito cai em concurso? O flagrante esperado é considerado válido para a prisão de um indivíduo, pois a autoridade policial se posiciona de forma a observar se o crime efetivamente ocorrerá. Nesse caso, a autoridade policial literalmente espera, ou seja, aguarda a ação ilícita do agente para realizar a prisão em flagrante, naturalmente, se o agente cometer o ilícito. A autoridade policial se posiciona de forma a observar se o crime efetivamente ocorrerá. Se ocorrer, gerará um flagrante, que é um flagrante válido. O flagrante esperado, ele é válido. Bem, de tudo isso que nós estudamos hoje, o que podemos concluir? Que a prisão em flagrante que não respeite os requisitos legais deverá ser relaxada, ou seja, a forma de impugnação deverá ser
o pedido de relaxamento de prisão. Prisão ilegal deverá ser relaxada. No caso de prisão em flagrante legal, a questão é, mas se o flagrante respeitar os ditames do artigo 302 do Código de Processo Penal? Bem, se o flagrante observar os ditames do 302, será um flagrante legal. Então, no caso de prisão em flagrante legal, não há motivo para convertê-la em prisão preventiva. Se não houver, na verdade, se não houver motivo para convertê-la em prisão preventiva, caberá a chamada liberdade provisória com ou sem fiança. Repetindo, havendo flagrante legal, se não houver motivo para converter essa prisão em prisão preventiva, caberá o pedido de liberdade provisória. Em síntese, flagrante ilegal, a petição é de um relaxamento de prisão. Prisão legal, se não houver os requisitos da prisão preventiva, o pedido é outro. O pedido é de liberdade provisória, caso, naturalmente, não haja hipótese de prisão preventiva. É isso aí. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo!